Hoje nós vamos falar sobre o teorema fundamental do cálculo. Grosso modo, esse teorema ele relaciona o procedimento de integração com o procedimento de derivação. Como o próprio nome sugere, esse teorema ele é o mais importante que nós vamos ver aqui no nosso curso. E, de certa forma, todas as técnicas de integração que nós vamos aprender aqui em Cálculo B são provenientes, são consequências desse teorema. Porém, antes de a gente estabelecer o teorema e sua demonstração, vamos introduzir um conceito de antiderivada. A gente diz que uma função f ela é uma antiderivada ou uma primitiva da função f em um intervalo fechado AB, se a derivada da função f coincide com a função f para todo x no intervalo aberto AB. Por exemplo, se nós considerarmos aqui a função x² sobre 3 e a função x³ sobre 3 mais 10, essas duas funções são antiderivadas da função x². O processo para verificar isso é muito simples, pessoal, basta a gente derivar. Se a gente pega aqui a função f e deriva, nós aprendemos lá em cálculo A que a derivada dessa função é dada por 3 vezes x² sobre 3, eliminando o 3 do numerador com o 3 do denominador, nós ficamos com a função x². Ou seja, de fato, a função f aí do exemplo, ela é uma antiderivada da função x². Bom, se você observar, a função g ela é a função x³ sobre 3 mais 10. Se nós derivarmos essa função, vai ficar a derivada da função x³ sobre 3 mais a derivada de 10. Como 10 é constante, sua derivada é igual a zero. Ou seja, ao derivarmos a função g, nós também obtemos que sua derivada é x². Ou seja, a função g, por definição, também é uma antiderivada da função x². Observe aqui, pessoal, que nós utilizamos que g de x, ele se escreve, na verdade, como sendo f mais 10. Ok? É bem simples de a gente verificar isso. Bom, esse exemplo, ele não tem nenhuma propriedade dele mesmo que seja importante. Na verdade, o que nós temos é o seguinte: se você tem f uma antiderivada da função f, então, para qualquer constante c, a função definida como sendo f mais c é também uma antiderivada. Para verificar isso aí, mais uma vez, é um processo muito simples. Se você deriva a função g, isso aí vai ser a derivada de f mais c, a derivada de f mais c. Por sua vez, isso aqui é a derivada de f mais zero. Lembre-se que a derivada da constante é zero, né? Como f é uma antiderivada, isso aqui dá o f de x. Então, de fato, se você pega uma antiderivada e soma com a constante, o resultado disso é ainda uma antiderivada. Então, o exemplo que nós vimos anterior, ele é simplesmente um caso particular dessa observação que vale em geral. Também, de maneira geral, pessoal, nós temos o seguinte, se você tem, vou mudar aqui a cor, se você tem g grande, uma antiderivada da função f no intervalo AB, então qualquer outra antiderivada de f, ela tem essa expressão aqui. Ou seja, todas as antiderivadas da função f são dadas pela soma de uma antiderivada particular mais uma constante. Daí a gente consegue, por exemplo, determinar que todas as antiderivadas da função 4x² são da forma x² mais c. De fato, se você olhar a função x², ela é uma antiderivada da função 4x². Por exemplo, se nós chamarmos aqui de g de x a função x², nós aprendemos lá em cálculo A que a derivada de g ela é dada por 4x². Então, por definição, essa função ela é uma antiderivada. Veja que é ela que faz o papel aí
dessa função g aqui no enunciado do teorema, ok? Bom, agora nós já temos a nomenclatura necessária para poder falar do teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, ele diz o seguinte, ó, se você tem f, uma função contínua, no intervalo fechado AB, com antiderivada f, então a integral de a até b de f de x dx é f de b menos f de a. Ou seja, pessoal, se a gente conhece uma antiderivada da função, o processo de integrar a função f é dado por tomar essa antiderivada no ponto B e diminuir dessa antiderivada no ponto A, ok? Esse teorema aqui ele é extremamente fundamental para o nosso curso, como o próprio nome sugere, né? O teorema fundamental do cálculo. E a demonstração dele é simples e por esse motivo a gente vai fazer essa demonstração, ok? Vamos lá. Vamos começar fazendo o seguinte, ó, vamos tomar aqui n um número natural e vamos considerar números. Eu vou chamar, ó, de A o número T0, vou pegar um número T1 maior do que T0, um outro número T2 maior do que T1 e assim sucessivamente. Então, um número Tn menos 1 e, por fim, um número Tn, que eu vou chamar de B. Eu vou chamar B de Tn. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando o intervalo AB e estou considerando n menos 1 números entre A e B e estou dividindo esse intervalo. Só que eu vou dividir esse intervalo de maneira que o comprimento de cada um dos subintervalos seja fixado. Ou seja, eu vou considerar esses números aí de modo que o comprimento Ti menos Ti menos 1 seja um número que eu vou fixar como ΔX dado por B menos A sobre N. Isso aqui para todo I de 1 até N, ok? Peguei o intervalo AB, dividi esse intervalo em N subintervalos, de modo que o comprimento de cada um desses subintervalos está fixo e vale B menos A sobre N, ok? Vejam, pessoal, a nossa hipótese sobre a função f é que ela é uma função contínua e nossa hipótese sobre a função f é que ela é uma antiderivada, ou seja, a derivada da função f coincide com a função f. Dessa forma, a gente pode utilizar o teorema do valor médio que a gente aprendeu lá em cálculo A. Veja, pelo teorema do valor médio, que eu vou abreviar aqui como TVM, em cada intervalo Ti menos 1, Ti, existe um número xi, tá o quê? F de Ti menos F de Ti menos 1 é a derivada no ponto xi vezes o comprimento do intervalo, que eu estou chamando de ΔX, ok? Mas veja, a nossa função f é uma primitiva da função f. Então eu posso olhar para isso aqui ainda como sendo f de xi vezes ΔX. Eu vou chamar essa igualdade aqui de estrela porque já a gente vai utilizar ela, ok? Bom, por outro lado, a gente tem aqui f de B menos f de A,
Isso pode ser visto como f de Tn. Lembre que a gente chamou b de Tn. Menos f de Tn menos 1. Veja, eu acrescentei aqui menos f de Tn menos 1. Então, vou retirar esse cara, ou seja, eu vou somar o f de Tn menos 1. Aí, menos f de Tn menos 2, ou seja, eu acrescentei menos f de Tn menos 2. Então, vou retirar esse cara, vou somar com f de Tn menos 2 menos f de Tn menos 3. E eu vou continuar com esse procedimento de somar e subtrair um número até chegar em f de T1 menos f de T0. Veja, pessoal, f de T0 é o f de A, né? Nós chamamos f de A de f, nós chamamos A de T0, né? Eu vou apagar aqui que isso aqui ficou feinho. Nós chamamos A de T0. Então, até chegar no último aqui. Vejam, pessoal, a gente tem aqui ó, f de Tn menos f de Tn menos 1. F de Tn menos 1 menos f de Tn menos 2. F de Tn menos 2 menos f de Tn menos 3. E assim sucessivamente, até chegar no último, f de T1 menos f de T0. Se a gente usa a desigualdade estrela, que a gente obteve através do teorema do valor médio, isso aqui vai ser igual a f de xn vezes ΔX. Esse primeiro cara aqui, ó, como nós vimos lá, ele vale f de xn vezes ΔX. Esse segundo cara aqui, ó, ele vai valer f de xn menos 1 vezes ΔX. O terceiro elemento aqui dessa soma, ele vai valer f de xn menos 2 vezes ΔX. E assim sucessivamente até o último. O último é f de x1 vezes ΔX. Veja que essa soma que nós obtemos aí agora, pessoal, ela é exatamente a soma que nós temos lá na definição da integral, na definição de uma função integrável. Lembra que lá a gente tomava o limite de uma expressão desse tipo. Agora recordem comigo aqui, ó, a função f por hipótese ela é uma função contínua. E nós já sabemos que se uma função contínua, ela é integrável. Então, se eu passo o limite nessa expressão aqui, ó, nessa igualdade, eu vou obter que f de b menos f de a é o limite dessa soma. Bom, o limite dessa soma foi o que nós chamamos de integral de a até b de f de x dx. E o teorema fica assim, então, demonstrado. Ok? O teorema fundamental do cálculo, pessoal, ele abre nosso horizonte no processo de integração. Porque ele faz uma relação entre calcular a integral de uma função com achar funções cuja derivada coincida com essa função. Veja que o processo de antiderivação é isso. Se eu tenho uma função f, uma antiderivada dela é uma função que, quando eu derivo, coincide com f. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele faz uma ponte entre esses dois processos. O processo de calcular integral e o processo de encontrar funções cuja derivada seja a função que nós queremos integrar. Veja, a grande vantagem disso é porque nós já sabemos derivar muito bem, nós já passamos lá pelo curso de cálculo A e aprendemos e temos diversas regras e o processo de derivação, ele é de fato muito mais simples do que o processo de integração. Com isso, nós crescemos nossas ferramentas no procedimento de calcular integrais. Por exemplo, aí nós temos, nesse exemplo nós queremos determinar essa integral, né? Integral de 0 a 1 da função x ao quadrado dx. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar uma função, que eu vou chamar de f, que quando eu derivo essa função, ela dá x ao quadrado. Bom, mas nós já vimos agora há pouco que a função x ao cubo sobre 3, ela é de tal forma que a derivada dela é x ao quadrado.
Ou seja, se a gente utiliza o teorema fundamental do cálculo, ele diz para a gente que a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx, isso vai ser f de 1 menos f de 0. Bom, f de 1 é 1 ao cubo sobre 3. E f de 0 é 0. Ou seja, nós acabamos de constatar de uma maneira extremamente simples que a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx, ela é dada por 1/3. E lembre que 1/3 é 0,33, que é aproximadamente 0,328, como nós assumimos lá no vídeo passado. Usando essa mesma ideia, vamos fazer o seguinte, ó, vamos obter a área compreendida sob o gráfico da função seno e entre as retas x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Ou seja, o que nós queremos fazer aqui é o seguinte, eu vou desenhar aqui um pedaço do gráfico da função seno. Aqui nós temos o eixo x, aqui nós temos o eixo y, 0, aí eu vou marcar aqui π sobre 2, e aqui eu vou marcar π. Então nós temos a função seno mais ou menos aqui assim, né? Vou botar esse π sobre 2 para cá, para ficar mais certinho. π sobre 2 seria mais ou menos aqui. O que o problema pede para a gente é para a gente calcular, aqui nós teríamos, olha, seno de π sobre 2, que vale 1, né? Ou seja, esse número aqui é 1. E o que o problema pede para a gente é para a gente calcular a área dessa parte em azul aqui, ó. Ou seja, o que o problema pede para a gente é para a gente calcular a integral de 0 a π sobre 2 de seno de x dx. Vejam, pessoal, olha, apenas com o que a gente viu na aula passada sobre a definição da integral e as propriedades da integral, calcular essa integral aí seria um processo extremamente complicado, porque nós teríamos que usar a definição da integral, ou seja, nós teríamos que calcular aqueles produtos e depois calcular o limite, né? Então isso seria um processo bem difícil. Contudo, se a gente utiliza aqui o teorema fundamental do cálculo, basta que a gente encontre uma função cuja derivada dela seja a função seno. Bom, pessoal, a gente já sabe que a função seno e a função cosseno, ela tem uma relação bem próxima no sentido de derivadas, né? Então, se a gente define aqui, ó, a função f de x como sendo menos cosseno de x, então a derivada dessa função, ela vai ser menos a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, isso aqui vai ficar seno de x. Ou seja, a função menos cosseno de x, ela é uma antiderivada da função seno. Pelo teorema fundamental do cálculo, então, a integral de 0 a π sobre 2 do seno de x dx vai ser f de π sobre 2 menos f de 0, ou seja, isso vai ser menos cosseno de π sobre 2 menos cosseno de 0. Bom, cosseno de π sobre 2 é 0. Menos com menos dá mais, cosseno de 0 é 1. Essa integral aqui vale 1. Ou seja, essa área aqui em azul, ela vale exatamente 1. Ok? Bom, por fim, vamos utilizar o teorema fundamental do cálculo para calcular essa integral aí, a integral de 0 a 8 da raiz cúbica de x. Novamente, o processo aí é determinar uma função f grande, cuja derivada seja raiz cúbica de x. Vejam aí, relembrem aí. Raiz cúbica de x é a mesma coisa de x elevado a 1/3. Assim eu acho que fica mais fácil de
de a gente enxergar uma função cuja derivada é conhecida. Então, nós queremos agora encontrar uma função f cuja derivada seja x igual a 1/3. Nós sabemos derivar potências de x, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos chamar de f de x a função 3/4 de x elevado a 4/3. O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu sei que quando eu derivo uma potência da forma x elevado a a, isso vai ser a menos 1 que multiplica x elevado a a menos 1, não é? É esse procedimento que eu estou fazendo aqui. Então, observe, ó, quando eu derivar essa função aqui, ó, eu vou obter... Desculpe, quando eu derivar x elevado a a, vai ser a que multiplica x elevado a a menos 1. Desce o a e fica x elevado a a menos 1. Então, o que eu vou obter aqui quando eu derivar essa função? Eu vou obter 4/3, não é? Que multiplica 3/4 vezes x elevado a 4/3 menos 1. Estou fazendo a derivada de uma potência, tá vendo? Que a gente já sabe fazer. Bom, 4/3 vezes 3/4 dá 1. E x elevado a 4/3 menos 1, 4/3 menos 1 é 1/3. Ou seja, essa função 3/4 de x elevado a 4/3, ela é uma antiderivada da função raiz cúbica de x. Assim, pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos ter que a integral de 0 a 8 da raiz cúbica de x, isso é f de 8 menos f de 0. Bom, isso aqui por sua vez vai ser 3/4 de 8 elevado a 4/3 menos f de 0 dá 0, né, pessoal? Então, a gente pode deixar aí. Bom, isso aqui é 3/4. 8 elevado a 4/3 é a mesma coisa de raiz cúbica de 8 elevado a 4. Isso aqui, então, é 3/4 raiz cúbica de 8 é 2. Então, é 3/4 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, dividido por 4 dá 4, vezes 3, isso aqui é a mesma coisa que 12. Então, a integral de 0 a 8 da raiz cúbica de x, dx, é 12. Viu como esse procedimento ele se torna bem simples quando a gente utiliza o teorema fundamental do cálculo? Como a gente viu agora há pouco, a antiderivada de uma função, ela quando existe, ela não é única. Na verdade, a gente viu logo no início do vídeo que se uma função tem uma antiderivada, então ela tem infinitas antiderivadas. Essa antiderivada mais uma constante é sempre uma antiderivada. O que a gente vai fazer agora é estabelecer uma notação para todas as antiderivadas de uma função. A família de antiderivadas de uma função f, nós vamos chamar de integral indefinida de f. E vamos utilizar esse símbolo aqui, ó, e vamos chamar esse símbolo de integral indefinida de f de x dx. Dito de outra forma, se a gente tem f, uma antiderivada da função f', então a integral indefinida de f de x dx é dada por todas as funções da forma f grande de x mais c, onde c é uma constante. Por exemplo, a integral indefinida da função x ao quadrado dx, eu vou mudar aqui a cor, é dada por x ao cubo mais c. Nós vimos mais cedo que x ao cubo sobre 3, ela é uma antiderivada da função x ao quadrado. Nós vimos que isso aqui é uma antiderivada da função x ao quadrado. Então, por definição, a integral indefinida de x ao quadrado dx é dada por x ao cubo sobre 3 mais c. Da mesma forma, nós vimos mais cedo que menos cosseno de x é uma antiderivada da função seno.
Consequentemente, por definição, a integral indefinida da função seno de x dx é dada por menos cosseno de x mais c. Uma observação que é extremamente importante, pessoal, que a gente tem que ter em mente é: nós não podemos confundir, em hipótese alguma, a integral definida de uma função com a integral indefinida da função. Lembrem, olha, a integral definida ou integral de Riemann, ela é um número dado através de um limite que nós estabelecemos no vídeo passado. Já a integral indefinida dessa função, ela é uma família de funções. Então, apesar dos símbolos serem parecidos, apesar dos nomes serem parecidos, nós não devemos confundir. Uma coisa é a integral definida, que é um número. Outra coisa é a integral indefinida, que é uma família de funções. Bom, assim como a integral definida, a integral indefinida possui algumas propriedades que são extremamente úteis para a gente. E eu vou listar aqui algumas delas. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar C, um número real, constante, e a gente tem as seguintes propriedades. A integral indefinida de C vezes F é C vezes a integral indefinida de F. Grosso modo, é como se a gente pudesse tirar a constante C de dentro da integral indefinida, assim como nós fizemos lá no caso da integral de Riemann. Da mesma forma, a integral da soma de F mais G, isso é a integral indefinida de F mais a integral indefinida de G. Se a gente considera K uma constante, então a integral indefinida de K dx é dado por Kx mais C, onde C é constante. Se a gente tem agora A um número diferente de menos 1, então a integral indefinida de x elevado a dx é dada por x elevado a mais 1 dividido por A mais 1 mais C. No caso onde A é igual a menos 1, nós temos que a integral indefinida de 1 sobre x dx é dada por ln do módulo de x mais C. A integral indefinida de A elevado a x dx é dada por A elevado a x dividido por ln de A, mais uma constante. E, finalmente, nós temos aqui duas integrais indefinidas. Uma a gente já viu, né? A integral indefinida do seno é menos cosseno de x mais c. E a integral indefinida do cosseno é seno de x mais c. A demonstração desse teorema, pessoal, ele é bem simples. Ele consiste basicamente de a gente derivar as funções que aparecem aí do lado direito da igualdade e comprovar que essas funções são suas derivadas coincidem com as funções que nós queremos encontrar em integral indefinida. Ou seja, dito de outra forma, consiste em pegar as funções que aparecem do lado direito e comprovar que elas são antiderivadas das funções que nós queremos calcular a integral indefinida. Ok? Eu quero destacar aqui duas coisas. A primeira delas é que, utilizando o item F, a partir do item F, nós temos o seguinte, se a gente calcula a integral indefinida de e elevado a x dx, isso aqui vai ser e elevado a x sobre ln de e mais uma constante. Só que lembre-se, ln de e vale 1. Então, isso aqui é e elevado a x mais c. Ou seja, a integral indefinida da função exponencial é a função exponencial mais c. Para não passar batido, vamos fazer uma demonstração. Vamos fazer a demonstração exatamente da letra F. Ou seja, o que nós vamos fazer é mostrar que a elevado a x sobre ln de a é uma antiderivada de a elevado a x. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de g de x a função a elevado a x. Se eu aplico ln aqui dos dois lados, eu vou ter ln de g de x igual a ln de a elevado a x, que utilizando aqui a propriedade é x vezes ln de a. X vezes ln de a. Se eu derivo agora os dois lados dessa igualdade, pessoal, eu vou obter
a derivada do ln em g de x, vezes a derivada de g, tudo isso igual a derivada de x vezes ln de A é ln de A. ln de A aí é uma constante. Para derivar, primeiro a gente utilizou aqui a regra da cadeia, viu, pessoal? Fiquem atentos a isso. Bom, então o que nós temos aqui é que 1 sobre g de x vezes g' de x é igual a ln de A. Substituindo aqui g de x e rearrumando, o que nós temos é que g' de x dividido por ln de A é igual a A elevado a x. Então, pessoal, aí, se eu faço f de x igual a g de x sobre ln de A, eu vou ter que a derivada de f vai ser g' de x dividido por ln de A, que, como nós acabamos de ver, isso é A elevado a x. Ou seja, essa função aqui, essa função aqui, g de x sobre ln de A, ela é uma antiderivada da função A elevado a x. Por definição, a gente vai ter então que a integral indefinida de A elevado a x dx é f de x mais c, ou seja, isso aqui é A elevado a x sobre ln de A mais c, como a gente havia afirmado lá no teorema. Essa aqui é a que talvez seja um pouquinho mais difícil de calcular a derivada, viu, pessoal? Lá naquelas propriedades. As demais são bem mais simples, né? Então, eu aconselho que vocês façam a demonstração de cada um daqueles itens e, de fato, comprovem aquelas propriedades. Bom, o que nós vamos fazer agora é obter algumas integrais indefinidas. No primeiro exemplo aí, nós queremos obter a integral indefinida da função raiz cúbica, da função raiz quadrada de x ao cubo. Nós temos aqui f de x como sendo a função raiz quadrada de x ao cubo. De outra forma, isso aqui é x elevado a 3 meios. Bom, então, a integral indefinida de f de x dx, veja, aqui a gente tem uma coisa da forma x elevado a A, onde A vale 3 meios. Como a gente viu, a integral indefinida disso aqui vai ser x elevado a 3 meios mais 1, dividido por 3 meios mais 1, mais uma constante c. Fazendo essas continhas aqui, vai ficar x elevado a 5 meios, na verdade 2 quintos, né? Que multiplica x elevado a 5 meios, mais c, onde c é uma constante real. Agora, nesse segundo exemplo, a gente quer obter a integral indefinida da função 3x à quarta mais 5x elevado a 3 quintos menos 2x elevado a menos 3 meios mais x. Aqui nós vamos utilizar 3 propriedades. Primeiro, nós vamos quebrar a integral indefinida da soma como a soma das integrais indefinidas. Posteriormente, nós vamos tirar as constantes de dentro da integral indefinida. E, por fim, vamos olhar para a integral indefinida da função x elevado a A, onde A vai valer em um momento 4, e depois A vai valer 3 quintos, depois A vai valer 3 meios. Vamos lá. Veja, a gente aprendeu lá no teorema que trazia as propriedades, que a integral indefinida de 3x à quarta mais 5x elevado a 3 quintos menos 2x elevado a menos 3 meios dx, isso aqui era igual à integral de 3x à quarta dx mais a integral de 5x elevado a 3 quintos dx mais a integral
de menos 2x elevado a menos 3 meios dx. Se agora a gente utiliza a propriedade que tira a constante de dentro da integral indefinida, isso aqui é igual a 3. Eu vou para outra página aqui. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes a integral de x à quarta dx, mais 5 vezes, mais 5 vezes a integral de x elevado a 3/5 dx, menos 2 vezes a integral de x elevado a menos 3 meios dx. Bom, isso aqui por sua vez então é 3 vezes x elevado a 4 mais 1 dividido por 4 mais 1, mais 5 vezes x elevado a 3/5 mais 1 dividido por 3/5 mais 1, menos 2 vezes x elevado a menos 3 meios mais 1 dividido por menos 3 meios mais 1, mais uma constante c. Fazendo essas continhas, nós vamos obter 3/5 de x elevado a 5 no primeiro, mais no segundo, 3/5 mais 1 dá 8/5. Dá 8/5 no expoente de x e 8/5 no denominador. Então isso aqui vai dar 25 oitavos de x elevado a 8/5, menos, aqui, 1 menos 3 meios, 1 meio. Dá 1 meio no numerador, menos 1 meio, né? Menos 1 meio. É menos 1 meio no expoente de x e menos 1 meio no denominador. Então, isso aqui vai ficar mais 4x elevado a menos 1 meio mais c. Ok? Bom, com isso nós chegamos ao fim aqui do nosso vídeo e, consequentemente, chegamos ao fim dessa nossa segunda aula de cálculo B. Ok?